Muito obrigado, Oscar, e parabéns pelas instigantes, enfim, pela instigante exposição que nos fez, e ainda um pouco aqui catatônico. Mas eu pergunto se algum dos integrantes da mesa gostaria de, muito rapidamente, fazer considerações. Então, pela ordem de exposição, ministro, Peter, Ronaldo e Oscar, por favor, se quiserem fazer uso da palavra, seria muito bem-vindo. E depois eu, então, nos nossos limites, Sérgio também me deu o parâmetro, a gente abre para o público. Ministro, quer... Nenhuma consideração? Também não? Eu, só a respeito do ensino jurídico, se me permite, essa também é uma preocupação, tem sido minha, exatamente sob o enfoque que você disse, né? Como processualista, tentar, dentro do processo, repensá-lo à luz disso. Nós inauguramos uma disciplina no primeiro ano da graduação, só para dar uma experiência aos senhores, para refletir sobre isso. Há uma pressão para se criar disciplinas optativas hoje em dia, e a Paula Dallari, minha prezada colega, preside a comissão, fazia uma pressão para abrir uma disciplina optativa no primeiro ano de processo. E eu dizia para ela, é impossível. É absolutamente impossível ter uma disciplina de processo no primeiro ano, porque, na verdade, o aluno não tem substrato para isso. E, na verdade, então, eu criei a introdução ao estudo dos meios de solução de controvérsias. E a semana passada discutimos as online dispute resolutions. Não é? Claro. Eu gostaria de plantear uma questão interessante, falando do que o professor falou. Você está ensinando alunos nas faculdades que são jovens, mas alguns de nós somos velhos, inclusive os juízes. E a questão é como você ensina aos juízes mais velhos, já bem estabelecidos, as sensibilidades que o Ronaldo tem, os novos que estão aprendendo. É um grande desafio, porque anos e anos realmente vão levar para chegar ao ponto de que quem decidem já tenham conhecimento. E eu ofereço a pergunta a você, Paulo. O que acha? Bom, essa talvez seja a grande questão hoje. Vale para os juízes e vale para o universo jurídico em geral, que tem uma característica que é ser muito conservador, né? E aí, então, quando se defronta com essas novas questões e as novas tecnologias, o que se observa é uma resistência muito grande. Lá no próprio tribunal, nós somos 33 ministros. E quando a gente começa a discutir as questões dos impactos das novas tecnologias da inteligência artificial, tem muita resistência. Tanto que até nós desdobramos lá no tribunal em 2 projetos diferentes, que é o Sócrates e o Atos, porque no Atos a resistência é menor, que é muito mais uma plataforma de gerenciamento de demandas repetitivas. Essa é tranquila. Mas no Sócrates, quando já se vai um pouco além e se começa a fazer o trabalho com a parte decisória que foi colocada e sugestões de decisão, que na verdade vai ter depois um controle por pessoas, mas nesse caso aí já gera resistência, né? E na verdade é a tendência. Hoje o judiciário, especialmente lá o STJ, está perfeitamente aparelhado para o mundo digital. O processo é eletrônico, o processo é 100% digitalizado, então nós temos aquilo que talvez seja o mais difícil, que é um grande banco de dados. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma grande resistência com qualquer tipo de manipulação e a própria abertura para o setor privado. A gente até discute como é que abre, não abre, enfim. E em relação especificamente à Lei Geral de Proteção de Dados, que foi o meu tema. Eu discuti a questão da questão ética, a questão da privacidade, a gente discute a questão da aplicação às empresas, mas o setor público em geral, ele não está se aparelhando para a adaptação à lei, inclusive o judiciário. Mas o processo é público. Cuidado. Nós temos, a maioria é público, mas nós temos os processos que não são públicos, tem segredo de justiça. E, além de tudo, nós também temos toda a questão que envolve os nossos servidores, né? Que também são, e aí é na parte administrativa. E realmente a gente faz um processo de convencimento, mas encontra muita resistência em função desse aspecto conservador. Então, realmente, é uma dificuldade que é mudar toda uma mentalidade a esse respeito. Oscar queria falar?
Hoje, às 2, eu tenho uma palestra para juízes que estão entrando na carreira. É mais fácil. Né? Duas coisas. Já os federais. Duas coisas. Então, primeiro, o surpreendente, em todos os nossos cursos, onde nós colocamos muita tecnologia e muita matemática, e nós fizemos como clínicas ou projetos especiais, achando que a adesão dos jovens estudantes de direito seria muito baixa pela ignorância, ou seja, haveria uma barreira matemática, etc. É impressionante como a nova geração tem uma formação muito distinta. Primeiro, eles são muito letrados, eles têm muita intimidade com o meio, né? Então, nós colocamos em 4, 5 sessões alunos de direito para fazer programação. Tá? Então, é muito surpreendente, isso eu acho que não será uma limitação. A culpa não será dos alunos, a culpa vai ser nossa. Né? Em relação ao juiz, eu acho que, evidentemente, vai haver um tempo aí de adaptação, mas eu acredito que a nova geração de juízes muito rapidamente também vai aderir. O que eu vejo com mais preocupação, Peter, aqui no Brasil, são os processos de modernização dos tribunais. Em primeiro, porque nós estamos modernizando muito federativamente, Flávio. Cada estado está construindo um modelinho para chamar de seu, o que significa que nós não teremos uma capacidade de trabalhar com dados muito homogêneos. Isso é muito perigoso. Né? Isso é um problema seríssimo que eu acho que o CNJ deveria entrar para regular. Né? Essa é uma questão absolutamente federalizável. Segundo, é que como sem nenhuma... Falo isso com imenso respeito, porque me coloco nessa geração, como os negociadores dentro dos tribunais não têm competência técnica, eles ficam na mão das empresas que estão construindo esses modelos. E essas empresas fazem isso com a maior opacidade. Tá? Então, os dados, por exemplo, coletados no Tribunal de Justiça de São Paulo não são abertos ao público, a não ser individualmente. Se eu quiser fazer uma pesquisa e baixar 1 milhão de processos, 1 a 1, eu consigo. Mas entrar e baixar e entender, eu não consigo. Mas alguém detém esses dados e alguém está utilizando esses dados. Né? Então, tem 2 problemas. Eu acho que o primeiro é da federalização, o segundo é, de fato, nós devíamos ser um pouco mais amplos e rigorosos na construção dos modelos com maior transparência para que o judiciário não fique nas mãos das empresas que estão concebendo esses modelos para o judiciário. E apenas para ilustrar, só a respeito do judiciário, o exemplo de São Paulo agora ilustra bem esse problema, né? Do contrato feito com a Microsoft, isso é público e chegou ao CNJ, e é um problema, porque o PJE, que é federal, é altamente criticado, porque, afinal de contas, nós somos uma federação, mas a realidade de São Paulo não é que é melhor, pior, nem nada, é muito diferente do resto da federação. Aliás, esta é a vida da federação, esta é a vida do Brasil, esta diversidade. Agora, algum tipo de uniformidade realmente é fundamental. Pois não, Ronaldo? Não, só fazer alguns comentários bem práticos aqui, porque eu acho que esse debate é muito instigante e eu acho que tem algumas medidas que são fáceis, em alguma medida, de ser implementadas e que pode fazer muita diferença. Primeiro é o ponto que eu falei na minha apresentação de que os dados dentro do judiciário são muito diversos, a estrutura de banco de dados muito diferente, os campos dos processos variam de estado para estado, mas essa é exatamente a função da inteligência artificial, é pegar dados que são não uniformes e criar clusters e, inclusive, botar um para conversar com o outro. E a minha questão aqui é que isto já está sendo feito e que o que eu gostaria de ver é o próprio judiciário se utilizando disso. Então, a gente falou muito de ferramentas poderosíssimas que hoje estão nas mãos dos advogados. Eu gostaria que essas ferramentas estivessem nas mãos também dos juízes. Por exemplo, um juiz poder olhar quantitativamente para os processos e poder ter aquilo como um auxílio. Então, eu vejo assim, o direito é a prática da prudência. Isso nunca vai ser automatizado. Prudência sempre permanece como uma questão humana. Mas a prudência auxiliada por modelos quantitativos que organizam, te dão a informação necessária para que você tome a melhor decisão possível,
Isso eu acho fantástico. Então, acho que essas ferramentas poderosas poderiam estar nas mãos não só dos advogados, mas dos juízes. E o último ponto é com relação a como implementar. Então, o Oscar falou muito do desafio da Faculdade de Direito. Eu vou te sugerir uma metodologia, tá? Porque você mencionou assim, não, vamos pegar contratos e botamos uma dimensão de inteligência artificial. Vamos botar administrativo e botamos uma... Tem um problema, Oscar, que é de RH. Não tem profissional para botar no contrato, no administrativo, no processo. A gente vive nesse mundo hoje uma escassez de talentos que é brutal. Então, a recomendação que eu dou do ponto de vista administrativo é, em vez de colocar e ambicionar colocar inteligência artificial em cada área, crie um cluster único que usa a inteligência artificial e dialoga com as diversas áreas. Essa é a estratégia, inclusive, das empresas, porque é muito difícil contratar gente para fazer isso, entendeu? E só para arrematar aqui, eu queria muito te ouvir, mas esse é um desafio que o Brasil tem, que é formar pessoas. Isso, uma coisa espelha a outra. No judiciário, por exemplo, quantos cientistas de dados nós temos hoje? Talvez nenhum. Quando é que houve concurso público no Brasil para cientista de dados, entendeu? E na escola de direito, com quantos cientistas de dados nós dialogamos? Quase nenhum. Então, uma coisa espelha a outra, entendeu? E essa é a dificuldade. E eu acho que é isso que a gente precisa partir para pensar. Então, enfim, talvez eu não tenha me explicado direito. Nós criamos um cluster, né, que é um cluster que mistura tecnologia e ensino, onde você atrai os jovens que têm essa capacidade de fazer isso. O grande problema é esse cluster não ser alienado dentro da escola. Perfeito. E as outras áreas não perpetuarem, vamos dizer, um caminho que irá levar à extinção. Então, de que maneira o cluster contamina e você integra? Porque senão você cria uma... Então, essa é a estratégia. Conheço bem essa questão, Oscar. Eu sei disso, então. Eu aprendi. Exato. E você tem toda a razão. Concordamos. Senhores, Sérgio, de que tempo dispomos? Não, acho que dispomos aqui de uma meia hora e tal para conversar com a plateia. Posso dar um palpite? Por favor. Só para começar. Que eu achei a discussão fascinante, mas tem algo que me aflige. Porque parece que a gente está fazendo o foco no mundo do direito e está esquecendo qual é o efeito da introdução dessas tecnologias no âmbito mais amplo do mercado de trabalho e de profissões que foram profissões típicas de classe média. E aí eu acho que a gente está diante de uma encrenca monumental. Porque as pessoas resistem, serventuários do judiciário, etc., por uma razão, não é, digamos, porque eles são, digamos, de um corporativismo, é que estão salvando o emprego. Então, são profissões que vão desaparecer ligadas a quê? A tarefas repetitivas com algum grau de qualificação. E essas pessoas vão ser empurradas para se tornar profissionais, empreendedores da sobrevivência. Vai abrir uma dualidade no mercado de trabalho que a gente está assistindo assim o princípio do começo, mas que é um problema social para o país gigantesco. Gigantesco. Vejam o que está acontecendo nessa lentíssima retomada da economia. Cresce o setor informal, é o bico. Né? Então, tem um conjunto de pessoas que foram classe média e estão sendo empurradas para atividades menos qualificadas, muito mais precárias e muito mais inseguras. Então, eu acho que a gente discutir essa questão sem abrir um pouco o foco, a gente pode se perder, digamos, não pode perder qual é a dinâmica social mais ampla do que está acontecendo. Né? É o âmbito do direito, mas, digamos, numa sociedade que não é a secretária que foi substituída, é o contabilista, e a classe média que vai... Então, você tem um processo de abertura de um fosso na estrutura social, que a radicalização política não é simplesmente um acaso. Né? Não é produto de um político ou outro que aproveitou uma oportunidade. É isso. Muito bem, vou passar a palavra à plateia, só ilustrando o que você disse, Sérgio.
talvez Oscar esteja com ele hoje à tarde. Um dos magistrados federais aqui de São Paulo mais ligados à questão de novas tecnologias é Paulo Sérgio Domingues, desembargador, e ele dizia o seguinte: em alguns anos, não sei quantos anos, haverá basicamente 2 categorias de pessoas: as que alimentarão os robôs e as que serão dirigidas por eles. É apocalíptico, mas aparentemente é para onde caminhamos. Então, a ideia do caixa de banco que sumiu, a ideia do outro profissional, que é um clássico, talvez ganhe uma proporção apenas mais intensa de remanejamento. Quer dizer, aí dá até medo. Eu pergunto, se o presidente gostaria de... Eu me sinto aqui um pouco um dinossauro, diante do que foi apresentado. O presidente precisa pegar a senha. Não, mas é verdade. E há um setor que foi talvez o mais resistente às mudanças tecnológicas, que é o propriamente o político, os partidos. Os partidos não conseguiram entender o processo que nós vivemos hoje. Bom, eu sou de outra época. Eu era da época em que se fazia MacBee. Era uma agulha que você furava o cartão, botava assim, balançava, contava e tal. Vi nascer, de alguma maneira, as tecnologias mais modernas. Fui professor em Stanford, havia inteligência artificial, o começo isso há 50 anos, essas coisas todas. Então, eu sou, por um lado, acho fantástico as coisas que ocorrem. Por outro lado, eu sou, talvez, não pessimista, eu acho ao contrário, que as pessoas acabam se adaptando às situações. O setor no Brasil que é bastante resistente a isso é o setor político propriamente dito. Até hoje foi impossível, pelo menos o quanto eu saiba, de fazer com que os partidos existissem virtualmente. Eles têm reuniões, diretórios que não funcionam, não servem para nada. Mas as pessoas têm que ir lá à noite, não vão. Então a manipulação é simples das máquinas, mas não entendem a dinâmica do que foi dito aqui, não entendem. E, não obstante, essa dinâmica vai se impor. Né? E o pior é que agora vão lidar crescentemente, a quebra de analítica é um exemplo, mas não é só isso. Aqui também, e fake news em quantidade. Né? E você não tem nem defesa diante disso. Se vocês olharem a meu respeito na televisão, eu tenho um apartamento em Paris, eu tenho um apartamento em Londres, eu sou latifundiário, tudo isso é mentira. Mas, de qualquer maneira, como é que você lida com essa questão? Né? Como é que os partidos vão lidar? E aí vai se aproximar uma campanha eleitoral agora com figura das pessoas. Né? Bom, então a regulamentação é indispensável. E o conhecimento não só das tecnologias, mas da regulamentação e o uso disso por aqueles que são envolvidos no processo. Não é nada fácil, porque isso implica uma mudança de mentalidade. Né? Nós já assistimos outros momentos da história em que houve isso, a mudança. Quando inventaram as máquinas, os trabalhadores quebravam máquinas. Né? Bom, agora, lúdicos, né? Agora ninguém vai quebrar mais nada, nem tem como. Mas vai acontecer, está acontecendo. Nós vamos ter que ter regras novas e formas de comportamento novos também, que é fácil de dizer, mas muito difícil de funcionar. Nos tribunais pode haver resistência aqui e ali, mas nos partidos é total, a ignorância é enorme. Mas há aqueles que sabem, e os que sabem manipulam. Né? Então, eu acho que essa que é a grande questão, juntamente com o que o Sérgio disse, ou seja, você vai ter uma sociedade onde emprego vai ser outra coisa. Já é outra coisa. Vai ser crescentemente. Eu tenho para mim que o que nós estamos vendo na Europa, né, a chamada crise da democracia representativa, em parte é isso. As pessoas estão, todas elas empoderadas, como se diz hoje, querem participar e estão com medo também. Medo que vem pela frente. Medo de desemprego, medo do futuro. Não é? Então, tem um movimento de polarização e irracionalidade que não é só aqui, é mais amplo. Como é que nós vamos lidar com essa questão do ponto de vista político? Com que forças nós vamos contar para ter uma narrativa e um convencimento e práticas que permitam atualizarmos-nos e, ao mesmo tempo, não rejeitar o que é inevitável e, por outro lado, tomar em consideração as questões centrais da sociedade, as jurídicas, as morais, as éticas, etc., etc. Isso eu não vou assistir, mas vocês vão assistir uma transformação que não vai ser tão negativa quanto inicialmente se pensa, pode ser positiva, porque as novas gerações sabem dessas coisas, atuam de outra maneira. Não é?
Eu estudei matemática, porque no meu tempo, por causa do positivismo francês e tal, tinha curso de matemática. Mas a matemática não servia para nada. Não servia para nada. Hoje, o pessoal que é mais jovem, eu tenho um neto que tirou mestrado na MIT e agora voltou para cá. O que ele faz? Eu não entendo. Eu não entendo. Porque é uma mistura de arte com tecnologia, com ciência, com não sei o quê. Mas eles entendem. Então, eu acho que os dinossauros, como eu, temos simplesmente que prestar mais atenção. Muito bem, eu peço só compreensão da plateia. Será possível dar a palavra de forma limitada? Eu tenho meu ângulo de visão. O primeiro colega que eu vi levantar a mão, por favor. Renato, espera um pouquinho o microfone, porque a gente grava. Falar depois do presidente é difícil. Eu só queria contextualizar toda essa abordagem num contexto em que está aumentando a longevidade e diminuindo a natalidade. Quer dizer, na Alemanha já está se chamando de geração 4-2-1. 4 avós, 2 pais e um filho neto. Quer dizer, o que isto vai provocar, porque... Hã? Já é bisavó, né? É isso. Alguém gostaria de... Já dou a palavra só para ver se... Super rápido, esse problema é grave. Por exemplo, a gente discutiu uma reforma da Previdência no Brasil, ignorando que a longevidade vai aumentar. Tem um monte de estudo hoje que você toma metformina, que é glifage, que você compra na farmácia por R$2, e aquilo tem um impacto em estudo de que aumenta a vida da pessoa em 15%, 20%, que é uma coisa quase inacreditável. Sem falar em terapias genéticas que vão permitir a vida se expandir. Agora, isso vai ser conjugado com o processo de automação. Então, é o que o Sérgio falou. Vai ter desaparecimento de empregos e de tarefas. E o problema é o que eu mencionei. Se esse desaparecimento de emprego não é conjugado com um aumento expressivo de produtividade e de eficiência econômica, você não tem como compensar. Então, qual que é a visão que eu acho que o Brasil deveria fazer? Hoje, há pelo menos 30 países do mundo que tem um plano nacional de inteligência artificial. Estados Unidos tem, Canadá tem, Singapura tem, a China tem, o México tem, a Índia tem. E qual é o principal componente desse plano? Capacitação de habilidades para um mundo em que determinados empregos vão sim desaparecer. Então, obviamente, tem um desenvolvimento tecnológico, apoio a dar saltos de inovação, e isso é muito importante. Agora, se você não se prepara para isso, isso com o aumento da longevidade, pensa só a consequência política desse coquetel. É um desafio que nós temos como sociedade aqui, que não é trivial. Eu só vou reagir só a duas coisas que o Sérgio falou e o presidente falou também, né? A primeira é como é que nós lidamos com uma bateria, um repertório de soluções sociais para problemas que nós criamos, e esses problemas se transformaram, e se essa bateria vai se adequar aos novos problemas. Eu acho que não, né? Hoje, quando você atrasou, também estava com outra coisa em mente, mas não fiz piada, porque eu não queria... Ontem a minha filha à noite, pediu um sorvete no América, qualquer coisa, e não chegava o sorvete. Sorvete é uma coisa que tem que chegar na hora, porque senão ele chega derretido. E ela falava, e ela acompanhava pelo telefone o motoqueiro estava parado em algum lugar. Tomando sorvete. E aí as piadas começaram. Eu falei, esse coitado deve ter caído da moto, né? Aconteceu alguma coisa. Bom, e eu tenta verificar, liga, né? Não tem como ligar, etc. Até que ela questionou e veio o resultado. O rapaz tinha se metido num acidente de trânsito, evidentemente, né? Eu falei, puxa, que a Luísa que você conhece... Eu falei, diz aí que nós lamentamos, não tem preocupação com sorvete. Papai, eu estou falando com um computador. Ele não vai ficar comovido pela sua gentileza, né? Bom, a minha esposa, que é advogada trabalhista, falou assim, é mais um coitado que não é um funcionário da empresa que transporta hambúrgueres à meia-noite,
e que certamente vai para um hospital público, não tem seguro de saúde, não tem direito trabalhista e simplesmente será... Então, veja, a rede social que nós organizamos, ela está pautada na noção de trabalho. A cidadania está ligada ao trabalho. Na medida em que o trabalho deixa de ser o nosso vínculo com todas as outras esferas de cidadania, né, então você está certíssimo. Quer dizer, hoje, no Brasil, 53% dos trabalhadores não estão registrados. Logo, eles não têm essa rede. Então, nós vamos ter que reinventar a rede de proteção, porque senão vamos viver o caos. Essa é a questão. 27% da força de trabalho no Brasil não tem o fundamental completo. 39% não tem o ensino médio completo. Quem achar que isso é brincadeira do caminho no qual a gente está indo, está enganado. É isso, quer dizer, em termos de tensão social, juntado com... Né? Portanto, o pacote vai ter que ser outro. O pacote da social-democracia vai ter que ser outro. E aí que eu pergunto, a reforma tributária que a gente vai fazer agora... Não tem nada a ver com isso. Adequada aos tempos que vem... Não tem nada a ver com isso. Isso é simplesmente para... Não tem nenhuma discussão sobre isso. É verdade. O colega tinha pedido a palavra há bastante tempo, já está até com o microfone, pois não. Boa tarde, eu gostaria de agradecer o convite e agradecer ao Fausto e ao presidente que introduziram aqui o tema do trabalho no debate sobre a questão da tecnologia. Nós estivemos, eu sou Ortélio Palácio, sou da Força Sindical, e a experiência internacional demonstra. Nós estivemos na última conferência da OIT, onde falamos do futuro do trabalho. Uma conclusão temos na declaração do centenário da OIT. Qualquer atividade desenvolvida pelo ser humano neste planeta Terra tem que ser em função da felicidade de todos nós. Tem que ser em função da felicidade, da melhora social e econômica de todos nós. Portanto, quando discutimos aqui a questão da tecnologia, que é um fato, como o Ronaldo falou, muito importante, isso não pode estar desligado em nenhum momento, desconectado do que vai acontecer com a grande maioria da população. Eu concordo plenamente que a tecnologia é supremamente importante. A tua posição, Ronaldo, é fundamental. Só que tem uma questão. Também tenho muita desconfiança quando se dizia neste modelo capitalista de que o mercado é o que resolveria todos os nossos problemas sozinho. O presidente Obama falou na crise de 2008 que ele tinha que intervir no setor bancário, porque não podia ter uma economia simplesmente desregulada do jeito que se pensava. O próprio Trump hoje está falando que tem que regular o mercado por canetada na Casa Branca, disputando com a China. A China está resolvendo o problema de câmbio também com canetada. Então, na verdade, não é verdade que esse modelo funciona realmente tão livre quanto nos foi colocado. E também não acredito que a tecnologia funcione de forma desregulamentada, de qualquer jeito, como todo mundo se imagina que deve ser aceito. Que manda nesse planeta Terra somos nós, seres humanos. E somos nós que temos que se estabelecer as regras de jogo em cada pato. Cada país tem que se organizar para trabalhar com isso. E, por último, só queria fazer uma pergunta para o ministro, que foi uma excelente apresentação, gostei muito, mas o ministro falou da teoria o ministro falou da teoria do risco integral, da atividade econômica, se não me engano. Me chamou muito a atenção, ministro, porque eu já ouvi pela mídia falar também um pouco no setor judiciário sobre a questão do domínio do fato. Isso me intriga muito, porque não entendo muito se há decisões que estão sendo tomadas no âmbito judicial sobre a base de teoria
o domínio do fato. Eu acredito mais na aplicação da lei, ou na legislação, ou legislar sobre essas teorias para aplicar a lei. Então, perdão que não sou profissional do direito, mas é que me intriga muito essa questão, porque já vi na mídia muita coisa sobre isso. Só queria, na verdade, mais que o senhor pudesse esclarecer um pouquinho. Não estou questionando nada do que o senhor colocou. Bom, muito obrigado pela pergunta e até concordo que realmente todo o desenvolvimento tecnológico ele deve servir ao homem, né? A gente não pode perder essa perspectiva e, sem dúvida alguma, uma das grandes preocupações desde sempre é com a questão do desemprego. E o desemprego afeta tanto as profissões mais qualificadas, pega médico, a medicina diagnóstica, a área do direito. Agora, o curioso é que, em relação à pergunta que foi feita sobre a mudança do perfil demográfico, é que uma das profissões que não é afetada é os cuidadores de idosos. Curiosamente, essa profissão, essa está garantida para o futuro e está aumentando, até aumentando o perfil demográfico, vai ter mais emprego para essa... Bom, mas em relação à teoria do risco, na verdade, é dentro da responsabilidade civil. E que a responsabilidade é objetiva, independente de culpa, em alguns casos. E ela interessa um setor que lhe interessa, que é a questão dos acidentes de trabalho. Então, não tem necessidade de um empregado comprovar a culpa do empregador para que ele seja responsabilizado pelo acidente de trabalho que ele sofreu. Então, na verdade, essa é a ideia básica da teoria do risco e que acabou incorporada no Código Civil de 2002, e o professor Miguel Reale tinha um carinho imenso por essa regra, né? Eu assisti várias palestras com ele na vacatio legis do Código Civil, ele tinha um orgulho. É uma das regras que ele gostava de falar, era essa, exatamente relacionada a acidente de trabalho. A teoria do domínio do fato é uma teoria que vem da Alemanha e se aplica ao direito penal. E aí seria a questão da responsabilidade penal de grupos, etc. É outra questão, e se foi bem aplicado ou não no Brasil é outro aspecto. Não vou entrar, até porque a minha área não é área penal, minha área é civil, e eu posso aqui pipocar um pouco, né? Agora, em relação ao presidente Fernando Henrique, só uma observação. Realmente, a questão do impacto da política é um grande problema. E apenas lembrando, o TSE, ele realizou esse ano um seminário sobre fake news, não sei se participou, maravilhoso, foi realmente fantástico. E um dos pontos mais impactantes é aquele vídeo do presidente Obama que você ressaltou, mas ali é impressionante, eles colocam o presidente Obama falando, a voz dele e dizendo uma grande bobagem, né? E aí depois eles mostram como é que foi feito o vídeo, uma outra pessoa do lado, com uma voz semelhante ao presidente Obama, falando, enfim, e aquilo realmente preocupa, porque é a imagem da pessoa e a voz da pessoa. E o interessante é que nos grupos de WhatsApp, por exemplo, foi falado, foi uma jabuticaba brasileira que repercutiu na eleição, os grupos de WhatsApp, e a gente tem grupos de pessoas, a gente considera esclarecidas, elas acreditam em tudo. É impressionante. Às vezes vai ter situações que eu digo, olha, isso aqui é claramente uma fake news, não dá para ficar reproduzindo. Mas acreditam em absolutamente tudo que foi colocado. E aí sintetiza bem aquela ideia do filósofo, Zygmunt Bauman, que a gente vive realmente a sociedade fluida, né? Líquida, né? Que a gente chegou nesse... Né? Na política, um bom demagogo não precisa da realidade, ele cria uma realidade virtual. Sim, eu sou vítima, e aí conta a história, e acabou. O pessoal acredita. E aí, isso é impressionante. Eu tenho certeza que nós poderíamos nos estender bastante nos debates, mas eu vou só, então, eu pediria que mais 4 intervenções a gente termine, porque, na verdade, o que eu identifiquei, bom, tem mais do que 4 aqui, senhores. Né? Acho que o colega ela tinha levantado a mão, também o outro colega... A colega aqui... Gente, por favor. Tá bom, então quem tiver com o microfone faz a pergunta, então. Isso. Então, se puderem mandar, enfim, por escrito, nós vamos, né, estamos no limite aqui. Não briguem com o mensageiro aqui, tá bom? Pois não, o colega que já está com o microfone.
eu gostaria de saber a questão do emprego, realmente, dos juízes. Em São Paulo, nós temos quase 3 mil juízes, no Brasil, em torno de 18 mil juízes. Até que ponto isso vai substituir, a inteligência artificial vai substituir os juízes na nossa realidade? E, em segundo, o professor Vilhena falou a questão do programa ser único no Brasil, do sistema. Nós temos um PJE, que o CNJ muitas vezes sugere que se use, e o sistema de São Paulo e alguns outros estados. Impor um único sistema não vai limitar o desenvolvimento, não vai barrar a evolução, porque cada vez que eu tiver que pensar se a juntada de uma petição vai ser automática, eu tenho que ir para Brasília e pedir para que isso seja feito, vai ficar um pouco complicado, um pouco difícil. Nos Estados Unidos, o professor Messi falou que 50 estados, são 50 leis, e isso muita gente mais pensando, muita gente investindo do que um lugar só no Brasil, impondo um sistema que, com certeza, em pouco tempo vai ficar muito obsoleto. Alguma consideração da mesa? Bom, só em relação aos juízes, né? Nós temos hoje 18 mil juízes no Brasil. E se vai reduzir, eu acho que não vai reduzir, não, por um motivo básico. Nós temos, só uma correção para o professor Ronaldo Lemos, né? Não é 1 milhão de advogados, é 1.200.000 advogados no Brasil, 1.500 faculdades de direito, mais ou menos, e sendo que nos exames da OAB, e o único controle que ainda quem faz é a OAB, né, com o exame da OAB, nós temos 3 exames por ano, e passam em torno de 30 mil novos profissionais por ano. Então, vezes 3, dá 100 mil novos advogados por ano. Então, a tendência é um crescimento de número de advogados que, licitamente, eu tenho 2 filhos que são advogados também, eles procuram o seu espaço no mercado de trabalho. Então, acabam criando novas demandas, novas situações. Então, a tendência é que, na verdade, o trabalho do juiz não é diminuir, é aumentar, né? Claro, nós vamos ter que utilizar a inteligência artificial para novos métodos alternativos de solução dos conflitos, o planejamento das causas, etc. Então, a tendência, eu penso que não é a diminuição não, do número de juízes. Claro, a gente, lá no STJ, o trabalho que eu estou realizando, nos últimos 5 anos, a gente conseguiu reduzir o número de processos que chegam aos gabinetes dos ministros pela metade. Então, se chegavam uma média de 10 mil processos por ano, 12 mil, por exemplo, que é muito, quando a gente está conseguindo fazer chegar a 6 mil, 7 mil processos por ano. É uma redução significativa, mas ainda assim, 7 mil é muita coisa para um tribunal superior. E o outro ponto, que é a questão dos sistemas. Nós temos o PJE, que é o sistema, seria oficial, que é recomendado pelo CNJ, mas que ele não é satisfatório. E ele já gastou R$1 bilhão no seu desenvolvimento. E nós temos um sistema que foi desenvolvido pelo TRF4, lá do Rio Grande do Sul, que é o EPROC. O EPROC é um sistema que foi todo ele desenvolvido internamente no Judiciário, é muito bom sistema, e ele atualmente está sendo compartilhado gratuitamente com outros tribunais. Atualmente, eu sou o presidente da TNU, da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que é gigante. Ela é 60% maior do que toda a Justiça Federal comum. E a gente está usando na TNU exatamente o EPROC, que é um bom sistema. Então, eu tenho a visão dos 2 sistemas em função da minha atividade no STJ. E esse é um bom sistema. Claro, o problema todo é o diálogo entre os sistemas, né? Como é que vai se fazer, enfim, né? Mas eu penso que realmente, hoje, eu acho o sistema do EPROC muito melhor. E aí realmente é um processo efetivamente eletrônico, e para esse efeito de utilização da inteligência artificial, ele representa uma base de dados muito superior ao próprio PJE. Senhores, infelizmente, nós não temos a inteligência artificial para coletar os pleitos de perguntas e lidar com eles. Até a minha burrice natural. A minha burrice natural, a minha limitação, me diz que os 2 colegas tinham levantado. Eu vi primeiro, por favor, falem os 2, depois uma última rodada de palavra para a mesa e a gente encerra. Com a vontade que quero fazer um outro. Vou fazer minha pergunta bem... Está funcionando? Bem rapidamente, meu nome é Marcelo Cárgano.
Achei interessantíssimo os discursos hoje. Eu entendo que os desafios que então a tecnologia nos oferece é um equilíbrio entre as maravilhas que ela oferece de um lado, o desenvolvimento que ela oferece, versus os horrores, o ataque à privacidade que ela pode representar de um outro. E me pergunto como é que, e eu entendo que vem ser o fiador da balança no Brasil em muitos aspectos, é a LGPD, justamente vai fazer esse equilíbrio, essa negociação dos dois lados. Mas, e a gente falou muito aqui da capacitação dos novos profissionais, né, de toda uma geração que não tem ainda, digamos, o preparo necessário para entender como funciona a economia dos dados, como é que vai ser a capacitação tanto do aplicador do direito quanto do julgador em relação à própria LGPD. A gente vai deixar isso a cargo somente da ANPD, que é a agência assim, que ainda não existe de fato, que a gente já tem tantas esperanças em relação a ela. Minha pergunta é justamente como é que a gente vai conseguir fazer a LGPD ser aplicada na prática. Muito obrigado. Agora o colega e depois a rodada final. Boa tarde, meu nome é Wilson, eu sou engenheiro de computação e estou no fim da faculdade de Direito, então eu tenho acompanhado o assunto há alguns anos, lido sobre, é natural que tenha despertado meu ponto de interrogação. Uma pergunta para a mesa, então para o público, em relação à regulamentação. A França, ela tipificou como crime o uso de informações estatísticas sobre decisões e perfis de juízes. Como vocês acham que isso pode ser refletido no Brasil? Basicamente. Eu agradeço e então passo a palavra pela ordem de exposição aos ilustres expositores para que se manifestem sobre alguma coisa que tenham, que achem adequado. Ministro. Duas perguntas, né? Em relação à questão da ANPD, que é a Autoridade Nacional, não só esperança, mas muita preocupação, né? Hoje é um setor estratégico e ainda não se tem ideia exatamente quem serão os integrantes da Autoridade Nacional. Então, é uma figura-chave dentro do sistema da lei. E realmente a comunidade, aí o Ronaldo vai poder falar com mais propriedade, está muito preocupada com isso, né? Agora, a questão da França, eu penso que a proibição de um perfil virtual, acho muito difícil. Foi a brincadeira que eu fiz, de quando entrar em vigor a lei, eu vou entrar com ações contra os vários escritórios de advocacia do Brasil para tentar identificar o meu perfil virtual. Qual é a chance que eu tenho de êxito? Zero, né? Então, eu penso, a proibição, na verdade, isso é o desenvolvimento tecnológico, faz parte da vida, a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Então, penso que não vai... Aqui no Brasil, uma medida como essa não prosperaria. E acho que nem seria o caso de prosperar. Nós somos pessoas públicas, né? A privacidade, nesse aspecto, sofre limitações. Apenas se respeitarem a nossa intimidade, já estamos muito satisfeitos, né? Se eu posso acrescentar alguma coisa, aí que se pode entrar com a possibilidade de um caso de difamação civil, né? Se houve um problema desse tipo, não precisa ser crime, mas chegando até o ponto de danos morais, coisas assim, que a pessoa sofre em virtude de um abuso dos dados, é possível. É justamente a esteira que nós seguimos nos Estados Unidos, usando essas causas tradicionais para combater os abusos. Eu convido a essa possibilidade também, né, ministro? E vocês têm, evidentemente, causas aqui iguais, baixo o Código Civil. Ronaldo. Bom, muito rápido, a importância da ANPD, né, não poderia ser melhor enfatizada. Eu concordo plenamente com o que o ministro disse. A pior coisa que pode acontecer no Brasil é a gente ter uma agência nacional, uma autoridade nacional de proteção de dados, que os integrantes não saibam nada sobre proteção de dados. Então, se isso acontecer, essas leis elas são desenhadas para ter uma autoridade técnica. E há uma possibilidade hoje no Brasil, muito clara e presente, de que é possível que pelo menos 3 integrantes
da agência sejam indicados de uma área que não é afeita historicamente à proteção de dados. O que aconteceria? Como é que é? Tá, vou falar claramente aqui, tá, gente? Mas é assim, tem a possibilidade de que 3 integrantes da agência sejam militares. E são 5 integrantes, tá? Então, os militares são muito importantes e têm capacitações em diversas áreas e têm uma visão muito ligada à segurança nacional, que é a missão precípua de pensar essa questão. Então, mas para proteção de dados é uma outra discussão. Proteção de dados envolve uma análise técnica, a agência tem um impacto econômico extraordinário, então vai mexer com todo o setor da sociedade. Tudo que eu falei aqui sobre usar dados para o desenvolvimento passa pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, então isso me preocupa hoje profundamente. Eu gostaria de ver uma agência, uma autoridade, onde o corpo seja técnico, de pessoas que sabem, que têm uma tradição sobre essa área, que já escreveram, tiveram experiência, talvez em alguma agência estrangeira, porque essa implementação é fundamental. Se não tivermos uma agência bem implementada, o que vai acontecer... eu estou falando agência, toda vez que eu falar agência, a gente pensa em autoridade, mas é o cachimbo que entorta a boca. E a questão aqui é a seguinte: vai haver um deslocamento da autoridade para o judiciário. E o que vai acontecer é que os 16 mil juízes de primeira instância vão ter que lidar com essas questões, 18 mil, e isso vai provocar uma incerteza jurídica, uma dificuldade de enforcement, um enforcement descentralizado, sendo que o que a gente gostaria de ver é as instituições, em primeiro lugar, deferindo a agência, como aconteceu com o CAD, como aconteceu com a Anvisa, como aconteceu com outras agências, deferindo à autoridade essa questão. Então, é tema fundamental, é tema que tem impacto econômico direto no Brasil, e, na minha visão, precisa ser explicado, precisa ser debatido, porque a hora é agora, né? O momento de nomeação é esse agora. Eu também diria que cada juiz precisa de um assessor técnico para ajudá-lo, né? Ou pelo menos um corpo de pessoas. Isso que tem que baixar a idade até 14 anos, porque eles realmente sabem, né? Boa ideia. Faz o nepotismo, temos netos. O neto. Os caras. Também muito rapidamente, não vou reproduzir o que já disseram. As 2 perguntas que me foram colocadas diretamente. Primeiro, eu tenho a impressão, sim, que haverá redução no número, como nas outras profissões, de espaços de trabalho para as profissões jurídicas, advogados e, inclusive, juízes. Eu não vejo por que esse número continue crescendo, né? E eu acho que nós temos que associar também a discussão sobre o emprego intensivo da tecnologia e as mudanças do próprio mercado, né? Você vê que no Brasil, aonde nós vamos começar a assistir, já temos começado a assistir, redução de demandas jurídicas é na área trabalhista e previdenciária, com 2 mudanças muito específicas. A reforma trabalhista, o que tem de relevante, profundamente relevante, é que você aumentou o custo para que o empregado reclame o seu direito. Hoje é muito mais caro. Quanto mais pobre é o reclamante, né, mais ele vai refletir sobre o risco de entrar com a ação. Portanto, você teve um declínio de quase 40%. Né? Então, agora, também na reforma previdenciária, também você vai reduzir o acesso ao judiciário para a reivindicação de direitos previdenciários. Então, eu diria, justiça para pobres, sem dúvida nenhuma, ela vai ser, vamos dizer, automatizada e substituído os agentes que são mais caros para gerir. Quando se falava, por exemplo, da justiça criminal nos Estados Unidos, você já tem emprego de mecanismos para lidar com esse público que tem baixa capacidade de reivindicar, você já tem juízes, vamos dizer, robóticos tomando decisões sobre concessão de liberdade, etc. Então, eu acho que sim, teremos uma queda muito acentuada, né? Isso, desculpa, me leva só à questão colocada pelo presidente, que é do corpo político, né? Numa das discussões, eu estava lendo na The Economist outro dia sobre as profissões do futuro, e estava aqui a profissão dos cares, né? Aqueles que tomam conta terão um grande espaço, e os creatives, né?
Ora, entre os que tomam conta estão os políticos, porque são os que tomam conta da coordenação dos grandes embates sociais. Então, sem dúvida nenhuma, os políticos não sumirão. O que me dá um pouco de medo, e aí é a provocação que eu faço ao Ronaldo, é que esse uso intensivo da tecnologia e tão inclusivo de tudo, ele cria um sistema fabuloso de gerenciamento social. A capacidade de gerenciar as vidas das pessoas, ela ficou muito mais efetiva. E a China, talvez, a tua experiência lá demonstre, que a capacidade de governança é uma capacidade de gestão da vida de milhares de pessoas. Não significa que seja a gestão com autonomia, porque quando nós pensamos no Estado de Direito, nós pressupomos que os seres individuais têm uma esfera de autonomia para a tomada de decisão. Numa democracia, uma esfera de tomada. Então, o risco desse governo, sem dúvida nenhuma, tecnocrato-tecnológico, é de você ampliar, né, a gestão social com enorme eficácia, mas você reduzir o espaço do Estado de Direito e da democracia como âmbitos de... Esse é o meu... E eu concordo com a sua questão sobre... Ele matou ali a questão. É o diálogo entre os dois setores. Eu concordo que o experimentalismo dos diversos estados é importante, mas é o estabelecimento de algumas regras básicas para que os modelos estaduais possam convergir, inclusive com alguns princípios sobre transparência para reduzir a opacidade. Era essa a minha colocação. Flávio, posso só comentar? Desculpa, porque o debate está... E é importante esse ponto do Oscar, com o qual eu concordo, Oscar. E eu acho que a questão é assim, não existe uma só tecnologia, né? As tecnologias elas têm que ser desenvolvidas de acordo com as comunidades políticas onde elas acontecem. Então, por exemplo, todo o processo de criação de uma identidade digital no Brasil e de automação e uso da tecnologia no governo, na minha visão, tem que ser feita de forma a proteger o cidadão, inclusive contra a coleta de dados. E é possível fazer isso. O modelo estoniano é muito interessante, porque quem armazena o dado é o cidadão. E aí ele autoriza se vai dar acesso ao dado à agência de saúde, se vai dar acesso ao dado da escola e assim por diante. Então, é muito interessante porque é uma identidade digital criada para proteger direitos, que inclusive aumenta os direitos do cidadão de autonomia com relação ao Estado. E isso eu acho que é uma boa ideia a gente seguir esses modelos, porque a comunidade política no Brasil é absolutamente fechada constitucionalmente com esse ponto. Senhores, acho que o êxito de um evento decorre, ou pode ser ilustrada, pela sensação de quero mais, ficaria mais 3 horas aqui conversando. Então, agradecendo mais uma vez o espaço que foi aberto pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, eu me despeço dos senhores agradecendo mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado.